Olá, eu me chamo Elias e moro na linda cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Então, todos os finais de ano, eu costumo ir visitar meus pais para passar o Réveillon com eles. E isso fica na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Com o meu carro viajando para Londrina, eu tenho que percorrer uma distância de 481,9 quilômetros, ou seja, 7 horas e 43 minutos. Então foi no ano de 2020. Era bem cedo da manhã. Eu estava me programando para logo começar a iniciar minha viagem, como de costume, rumo a Londrina, para passar o Réveillon com meus pais. Mas naquela manhã, eu havia acordado com uma sensação horrível. Era algo que eu nunca tinha sentido até então. E mesmo assim, eu comecei a seguir a minha viagem, fazendo a rota pela BR-277. Nas primeiras horas do dia, estava tudo normal até então. E após eu ter percorrido alguns quilômetros e ter se passado muitas horas, estava eu num trecho da estrada que era mais deserto. Uma região rural, com muitas fazendas, plantações de milhos, que se estendiam por muitos quilômetros ao redor daquela estrada. Foi quando o meu carro apagou. E horas se passavam, e nem sequer passava alguém pelaquela estrada. Estava eu, solitário e aflito. E o final da tarde já se aproximava. E logo iniciou uma tempestade. Então, naquele momento, eu entrei para dentro do carro e fiquei ali, muito aflito e ansioso. Era uma chuva forte, com muitos relâmpagos. A chuva não parava de forma alguma, e cada vez mais as horas se passavam, e logo anoiteceu. E naquela noite, algum tempo dentro do carro, foi quando aquela tempestade deu uma acalmada, e não estava mais havendo relâmpagos. Naquela hora eu comecei a escutar um barulho. Era um barulho de trator. Então, de imediato, eu saí de dentro do carro e comecei a caminhar pela estrada, seguindo o barulho de trator. Caminhando pela estrada, eu avistei uma trilha que seguia por dentro daquela plantação de milho. Andando pelaquela trilha, em busca daquele barulho de trator, de longe avistei uma iluminação e percebi que havia um celeiro. Comecei a me aproximar daquele celeiro e aquele barulho de trator ficava cada vez mais distante. Ao se aproximar do celeiro, que estava com as portas abertas, de longe avistei alguém que estava com o trator e comecei a gritar para ele, mas ele não me escutava. Naquele momento eu decidi ficar ali, esperando que aquela pessoa voltasse. Então aquela chuva voltou a ficar cada vez mais forte. E novamente começou os relâmpagos. Naquela hora, como aquele celeiro estava com as portas abertas, eu entrei para dentro e fiquei ali esperando. E as horas se passavam, e nada daquela pessoa voltar com o trator, pois nem o barulho do trator eu já não estava mais escutando. Se passando algum tempo, aqueles trovões pararam e a chuva novamente deu uma acalmada. E naquela hora eu comecei a escutar um som assustador. Era um som que vinha de dentro do milharal. Eu comecei a olhar em direção da onde estava vindo aquele som. Foi quando eu percebi
o milharal estava mexendo. Alguém estava vindo por dentro do milharal. Olhando sem parar, naquele momento eu avistei algo que saiu de dentro do milharal. E aquilo começou a se aproximar, vindo em direção aonde eu estava. Numa certa distância, eu percebi que não se tratava de um ser humano, mas sim uma criatura assustadora, que caminhava como um ser humano. Aquilo era algo coberto de pelo, com os braços compridos. Era uma criatura com uma altura bem elevada. Ao avistar aquela coisa assustadora, de imediato eu fechei as portas daquele celeiro. Então aquela criatura estava bem próximo da porta do celeiro e começou a fazer um som assustador. Naquele momento eu estava em pânico. Então eu comecei a me afastar. Fiquei bem longe da porta do celeiro. Foi quando aquela criatura derrubou aquela porta do celeiro e começou a vir em minha direção. Caminhava com passos muito lentos e ficava fazendo aquele barulho assustador. Naquela hora eu achei uma ferramenta. Seria um garfo de mover palhas. De imediato eu apanhei aquele garfo e fiquei ali observando aquela criatura que não parava de caminhar vindo em minha direção. Então aquela criatura se aproximou mais ou menos 2 metros de mim, levantou aqueles braços compridos e continuou fazendo aquele barulho assustador. Naquela hora, de imediato, muito assustado, eu atingi ela com aquele garfo, fazendo perfurações sobre seus braços. Aquela criatura recuou e ficou cada vez mais irritada. Novamente ela veio na minha direção, eu atingi ela sob as pernas, fazendo novas perfurações. Logo eu percebi que tinha ferido aquela criatura. Ela estava sangrando sem parar. E aquela criatura com muitos ferimentos, eu percebi que ela estava ficando vulnerável. Foi quando ela se pôs de 4 patas como um cão e começou a sair daquele lugar correndo em meia dificuldade. Ia em direção ao milharal, do lugar que ela havia saído. E de dentro daquele milharal eu escutava aquele barulho assustador. Ao se passar de muitas horas naquela noite, aquele barulho que aquela criatura fazia assustador havia parado. Aquela noite estava tudo em silêncio. E logo começou a amanhecer. Mesmo assim, eu continuava de dentro daquele celeiro, observando em direção ao milharal. E eu não largava aquele garfo de palha para nada. Após ter amanhecido, novamente eu comecei a escutar um barulho de trator. Naquela hora eu larguei aquele garfo de palha dentro do celeiro e de imediato eu fui para a rua. Numa longa distância, avistei um senhor que estava sentado em cima do trator parado e ligado. Então eu comecei em direção àquele senhor que estava com o trator. Com o trator parado, ligado, fazendo aquele barulho, eu comecei a chamar a atenção daquele senhor que estava de costas para mim. Foi quando aquele senhor virou e olhou para trás, vendo eu, e desligou aquele trator. E eu falei: desculpe, senhor, invadi a sua propriedade. Estou aqui desde ontem, praticamente eu passei a noite aqui, e dentro do seu celeiro, não querendo lhe incomodar, porque aconteceu algo terrível comigo ontem à noite. Aquele senhor, me olhando de uma forma agressiva, falou: eu não quero saber o que aconteceu, eu não me importo com nada.
Eu quero que você se retire da minha propriedade imediatamente. Senão vou ter que tomar medidas drásticas. Naquela hora eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, pois aquele senhor nem se importou, nem estava interessado em saber o que eu queria falar. Olhando para aquele senhor me tratando de uma forma agressiva, eu percebi que ele estava com curativos no braço. E de todo modo ele tentava esconder. Naquela hora, rapidamente, eu comecei a sair daquele lugar. Chegando até a estrada, eu fiquei próximo do meu carro, na esperança de passar alguém pela estrada para me ajudar. Naquela manhã, as horas se passavam. Foi quando eu avistei um caminhão que estava vindo na minha direção. Logo acenei para ele parar, pois aquele caminhão parou e desceu um caminhoneiro. E comecei a contar a situação do meu carro que havia apagado desde o dia anterior. Pois aquele caminhoneiro, para minha sorte, entendia bastante de mecânica e logo consertou meu carro. Eu agradeci aquele caminhoneiro e continuei seguindo viagem, saindo rapidamente daquele lugar. Na estrada eu ficava a imaginar que aquela criatura assustadora seria aquele velho fazendeiro que havia saído com o trator à noite e havia chegado ao amanhecer, com curativos sob o braço, me tratando de uma forma agressiva e tentando esconder os curativos do braço. Mas, acontecido isso, tudo ocorreu bem. Eu concluí minha viagem chegando até Londrina. E como sempre, eu passei o Réveillon com meus pais. Mas não contei essa história para ninguém. E hoje estou revelando para vocês. E eu deixo uma mensagem para vocês todos ouvintes. Lobisomem existem. Não está só em livros e em filme. Considerado como um folclore, é algo real, pois eu sou a prova viva. E esse é o meu relato, o velho fazendeiro lobisomem.